Oi, é uma linda! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa coisa de honrar os ancestrais que tanto se fala, vocês já devem ter ouvido falar bastante na internet sobre isso, o que que isso quer dizer, né? Sobre honrar o pai e a mãe, como é que é essa questão, como é que é isso tudo. E eu resolvi nessa semana cigana trazer um pouco desse conhecimento para vocês, para compartilhar com vocês e vocês começarem a entender o que que realmente isso significa. Esse honrar pai e mãe que se fala tanto não é aquele honrar pai e mãe que tá lá na Bíblia. Esse honrar pai e mãe, ele significa muito mais tu olhar para o teu pai, olhar para tua mãe e saber que deles veio tudo que eles podiam te dar. Baseado em quê? Né? Vamos usar uma simbologia, tá? Eu até fiz um desenho bonito para vocês aqui, ó. Dá uma olhada nessa árvore, tá? Vamos imaginar que seu pai e sua mãe sejam a árvore. E vamos imaginar que você é essa fruta poderosa, maravilhosa ali. Tudo que tá aqui, as raízes, vamos imaginar que são os teus ancestrais. Agora imagina se você visualizar a metade dessa árvore podre. Por exemplo, você não consegue olhar para o seu pai e entender as escolhas dele, você não entende a lógica por trás das escolhas dele, talvez você não conheça ele, ou seja, te falta uma parte. Será que se você não recebe nutrientes do seu pai e das raízes que vêm do seu pai, você consegue se sentir uma fruta forte ou uma fruta frágil? Uma fruta sem nutrientes o suficiente? Então, esse honrar não tá ligado a você conviver com o seu pai, não tá ligado a você ter uma boa relação com o seu pai. Tá ligado a você olhar para essa pessoa e entender que dessa pessoa veio aquilo que ela tinha para dar, mesmo que tenha sido só a sua vida, que não é só, né? Que é muito, que é o nosso bem mais precioso. Muitas vezes um pai ou uma mãe, eles saem de perto, porque dentro deles tem uma inconsciência, tá? Assim como tem na gente, mas dentro deles tem uma parte inconsciente que sente que eles não dão conta de ser aquele pai provedor, ou de ser aquele pai amoroso, né? Baseado na história que eles viveram quando crianças, baseado na história que eles viveram em família. Então, essa coisa toda de honrar o pai e a mãe, de honrar o que vem antes de nós, está muito ligado ao quê? Se um dia a minha vida foi possível, é porque todo um movimento ancestral aconteceu para isso. Ou seja, dos meus primeiros ancestrais, cada movimento que aconteceu, cada casamento, cada escolha, imigrações, cada movimento mesmo, cada encontro, né, entre uns e outros, acabaram gerando a minha vida, o encontro dos meus pais que acabou gerando a minha vida. Então, nesse movimento de honrar os ancestrais, é disso que nós estamos falando. É entender que cada um deles fez aquilo que dava naquele momento, naquele tempo, naquela época, para que a minha vida fosse possível também. Então, a minha vida e eu sou uma consequência das escolhas dos meus ancestrais. Como é que eu posso renegar isso, né? Eu não tenho como renegar isso. E a gente esquece também, né, gente, que o nosso pai e a nossa mãe também, assim como nós fomos crianças e nós temos, né, as nossas dores, as nossas crenças, nossos pais também têm as dores, têm as crenças deles, então eles não sabem tudo. A gente que tem a visão infantil de que o pai e a mãe, eles estão em cima de um pedestal e que eles têm todas as respostas, mas eles são seres humanos como nós. Eles também têm as dores inconscientes deles, as reações deles na vida, tem muito a ver com tudo isso, né? E aí eu fiz esse outro desenho aqui para vocês, que é um gráfico, tá? Que representa justamente isso. Como que a minha personalidade foi formada? Vocês fizeram um exercício de resgate da criança, né? E a personalidade nossa, ela não foi formada na vida adulta, ela foi formada quando a gente era criança. Ela vai sendo formada, modulada quando a gente é criança. 25% do que a gente vem da nossa mãe. 25% do que nós somos também vem do nosso pai. Então, só da nossa mãe? Não, da nossa mãe, de tudo que ela aprendeu, de tudo que ela vivenciou, de todas as coisas que ela acreditou, de tudo que os medos dela fizeram ela se tornar também, os traumas, as dores dela, né? As relações que ela viveu, as crenças que ela tem sobre todas as coisas e que ela transmitiu de alguma forma para mim. Como, por exemplo, o homem não presta, né? Por quê? Porque ela teve uma relação ruim.
dinheiro não traz felicidade, por quê? Porque alguma coisa dentro dela faz ela acreditar nisso, faz ela não ter tido prosperidade, por exemplo. Então ela não consegue acreditar que o dinheiro é uma coisa possível, que o dinheiro vem fácil, né? Então ela tem as crenças dela, assim como o pai, né? E essas crenças, elas vêm lá dos ancestrais também, né? Porque eles tiveram um pai e uma mãe, que tiveram um pai e uma mãe, que tiveram e assim por diante. Então, tudo que a gente desenvolve, né? Grande parte do que a gente desenvolve tá ligado aos nossos pais, né? E aí tem mais uma coisa para falar para vocês, né? Cada crença que os nossos pais têm, deixa eu pegar uma caneta aqui. Cada crença que os nossos pais têm é como se fosse um aplicativozinho aqui, ó. Minha mãe acredita que dinheiro não dá em árvore, ela acredita que homem não presta, ela tem uma crença lá de rejeição das pessoas, então ela não confia muito bem nas pessoas, mas ao mesmo tempo minha mãe é uma pessoa muito positiva no sentido de alegria, minha mãe é uma pessoa que ela é uma boa cozinheira, minha mãe é uma pessoa amorosa, né? Minha mãe é uma pessoa tóxica, minha mãe é uma pessoa, entenderam? Então assim, ó, tudo que tá aqui dentro são aplicativos instalados. E adivinha, vocês vieram da onde? De que árvore, né? Então vocês entendem que todas as frutinhas e todas as características da minha mãe podem estar em mim também. Então como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou odiar alguma coisa que vem dessa mulher se eu não andei com o sapatinho dela para saber como é que ela se sentiu e vivenciou determinadas coisas na vida dela? Então eu preciso olhar para isso com mais compaixão, muito mais do que com a minha expectativa infantil de que ela seja uma pessoa perfeita, que ela não é, que ela é uma pessoa humana assim como eu sou também, tá? Eu sei que faltou muito pra gente, mas assim como faltou para eles também, faltou pro pai, faltou pra mãe, faltou pro vô, pra avó, pro biso, pra bisa, foi faltando e cada um no seu tempo foi dando uma melhorada, assim como com certeza vocês, se têm filhos, sabem, né, que vocês são pessoas aí que tentam ser um pouco melhor do que seus pais foram. Então isso acontece com todos os nossos pais. Mas a minha mãe é narcisista, mas a minha mãe é tóxica, mas assim, o narcisismo, a toxicidade, qualquer doença, qualquer transtorno também é derivado de uma dor e de uma dor infantil. Então, simplesmente a pessoa não tem culpa disso. Simplesmente ela não tem culpa de carregar um transtorno, ela não tem culpa também de carregar uma dor e talvez dentro da consciência dela ela não teve as ferramentas que vocês estão tendo aqui, por exemplo, de ter esse entendimento, né? Então, honrar os ancestrais está muito mais tu olhar com gratidão pela vida que tu recebeu, fazer alguma coisa de bom com essa vida e conseguir olhar para o teu pai, olhar para tua mãe e para o que veio deles também agradecendo, porque o que veio deles foi o que gerou a tua vida, né? Principalmente isso, mas o que veio deles te transformou no ser humano que tu é. Por isso que a autoestima perpassa por aqui, entendem? Eu acho que vocês já entenderam por que eu tô falando disso, né? Outros 25% estão ligados à criança que vocês foram e a tudo que essa criança acreditou. Tudo que essa criança acreditou. Então eu vou dar para vocês um exemplo, tá? Tem um paciente meu que ele disse que a mãe dele era pouco afetuosa, bastante pouco afetuosa mesmo, ela não era uma pessoa que tocava. Essa mãe também não recebeu muito carinho, então ele me contou uma história de que quando ela sentava para assistir novela, ele sentava e encostava a cabecinha no ombro dela e ele sentia aquilo como amor. Era o momento dele de receber amor, receber afeto, né? Receber carinho dela, né? Então, quando acontecia isso, ele simplesmente sentia que era amor. Então, quando criança, ele sentiu que recebeu amor até que, lá pelos 7, 8 anos, ele começou a ir para a escola e começou a perceber que as outras mães davam carinho, davam um beijinho, abraçavam o filho, né? Antes de entregar, né, para a professora, enquanto ele ia sozinho para aula. Então, ele percebeu assim, então, existem mães diferentes da minha mãe. Será que a minha mãe é uma mãe boa? Só que até então, até existir essa comparação, ela era uma mãe boa, porque ele entendia que ela dava o carinho que ela tinha, que era o jeitinho dela de dar carinho. Então ele, quando criança, menor de 7 anos, ele recebia o amor de coração aberto, né? Porque era o que ele sentia, ele não tinha comparação sobre aquele amor. E quando ele foi para a escola e começou a conviver com outras pessoas, ele foi percebendo que aquele amor da mãe não era suficiente, só que era tudo que a mãe sabia dar. Então vocês entendem que a criança, ela percebe as coisas de uma maneira muito particular dela.
de acordo com o que ela também vai comparar daquilo que os pais trazem com aquilo que o mundo, né? Com aquilo que o mundo vai mostrando para ela. Digamos que essa criança sofre um abandono, né? Que o pai e a mãe se separaram e essa criança sente essa ausência do pai como um grande abandono. Ou que o pai faleceu, por exemplo, para a criança é a mesma coisa, ela foi abandonada. Se o pai morreu, o pai foi embora ou foi comprar cigarro, não voltou mais, é abandono para a criança, mesma coisa. Então, essa criança, ela cresce com uma síndrome de rejeitada, né? Ela acredita que ela pode ser abandonada a qualquer momento. Maioria das pessoas que tem esse tipo de crença, ela ou vai se conectar buscando preencher aquela lacuna do pai nas pessoas que ela se relaciona, que isso é uma coisa que acontece, com certeza, né? E outra coisa que acontece, ela ama, mas ela ama com freio também. Porque ela tem medo de se jogar no relacionamento e ser abandonada de novo e sentir toda essa dor. Isso é consciente? Não. Isso não é consciente. Isso tá no adulto de vocês, sem que vocês tenham a mínima noção que isso acontece, né? Então, a terapia sistêmica, que é essa abordagem que eu trabalho, a gente vai fundo nessas coisas aqui, nessas raízes, né? Bom, outra coisa que influencia muito a nossa personalidade é o nosso ecossistema. O ecossistema que a gente tinha na infância, né? Que é o quê? O meio que eu vivo, a cultura que eu vivo, minhas tias, meus primos, tudo, né? A minha casa tinha prosperidade. A minha casa faltava alguma coisa, a minha casa tinha muita briga, muito conflito, era um lar caótico, não, era um lar bom, né? Deixa eu só tomar uma... E aí isso aqui não tá ligado só à infância, isso aqui tá ligado à vida inteira, né? Inclusive hoje. Como é que é o ecossistema que vocês vivem hoje? Como é que é o ambiente que vocês vivem hoje? Como é que é para vocês a visão que vocês têm sobre as coisas hoje, baseada no que vocês convivem e com as pessoas que vocês convivem? As pessoas que vocês convivem são pessoas positivas, as pessoas acreditam na prosperidade, as pessoas têm autoestima, ou são pessoas que ficam reclamando da vida? Vocês entendem que vocês vão se contaminar com isso? É aquela máxima que fala que nós somos a soma das pessoas que nós mais convivemos, né? Isso é verdade, né? Então a gente tem que cuidar muito com quem a gente anda, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, essa verdade, ela existe pra gente pensar nisso, pra gente parar pra pensar que a gente não pode ficar convivendo em ambientes hostis e querer que a nossa vida seja diferente de alguma forma, porque ela não vai ser. Então, perpassa por tudo isso. Por que eu falo tudo isso pra vocês? Quando eu tô falando de ancestrais, para vocês enxergarem como é que é formada a personalidade humana. Como que meu pai vai ser um pai amoroso se meu pai não recebeu o amor do meu avô, que recebeu menos amor ainda do meu bisavô, que recebeu menos amor ainda do meu tataravô, entendem? Então, como que eu vou cobrar dessas pessoas alguma coisa se essas pessoas, elas também não receberam? Entendem? Então, é por aí que parte a nossa honrar os ancestrais. Eu espero que essa breve aula, porque é muito breve, isso daqui é tema pra gente falar horas, pra gente ter várias aulas, né? Pra gente trabalhar em terapia, né? Mas assim, eu espero que isso aqui tenha dado pra vocês uma base, pelo menos pra vocês começarem a se questionar, pra parar pra pensar. Eu sei que muita gente vai sentir desconforto com isso que eu tô falando, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo, e tá muito atrelado ainda a sentir alguma coisa mais negativa, mas que isso aqui faça vocês pararem para pensar um pouco, porque a vida de vocês, ela só anda de verdade quando vocês conseguem olhar para isso aqui, tudo que eu falei, com um certo olhar mais consciente, que é isso que eu tô tentando trazer nesse vídeo, uma consciência diferenciada para vocês. E se eu sou uma fruta, vamos dizer que a gente é uma manga maravilhosa e gostosa de uma árvore. Se eu sou uma manga que tá vindo de uma mangueira que tá podre ou que tá estragada, como que eu posso ser uma manga gostosa? Como que eu posso ser uma manga boa e nutritiva? Não vou ser. Né? Você é uma manga podre também, tanto quanto eu considero minha árvore, a árvore que gerou minha vida. Tá bem? Então, essa aula fica para vocês aí. Botem dentro do coração, tatua na pele do cérebro, isso que eu falei para vocês sobre o ecossistema. Tentem conviver com pessoas que enaltecem vocês, que façam vocês se sentirem melhores do que vocês acreditam que são na maior parte do tempo, tá? Porque a gente tem um diálogo interno que é danado,
A gente tem um diálogo interno que machuca, a gente tem um diálogo interno que tá baseado no que a gente passou a acreditar que a gente era lá na infância. Muito mais contaram para vocês do que vocês realmente assimilaram. Então, a partir de agora, pensem sobre isso, tá bom? Um grande beijo para vocês. E amanhã tem ritual, né? Depois eu vou mandar para vocês uma meditação guiada para vocês fazerem ao longo do dia, que tem ligação com esse exercício de hoje, tá? Mas o que isso aqui tem a ver com a Semana Cigana? Tudo a ver com a Semana Cigana, porque a gente tá falando de autoestima, não tem como a gente passar pela autoestima sem passar pelos ancestrais, os pais aí, tá? Não tem como, não existe como, não tem jeito. E a Semana Cigana, ela não é só ritual. Semana Cigana é dedo no olho, né? É gritaria, é esse monte de coisa mesmo. É exercício pra cavocar, pra gente aprender, pra gente ensinar. E é isso aí, tá? Tchau, tchau pra vocês!